Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, pelo Expresso 61. Estamos começando mais um programa, O Direito Achado na Rua, pela TV 61. E nesta edição eu tenho a grata satisfação de receber a advogada e professora universitária Marta Gama. Ela é mestra e doutora em Direito pela Universidade de Brasília, a nossa querida UNB, e desde o ano de 2005 ela desenvolve pesquisas onde busca as possibilidades de articulação entre o direito e a arte. E é justamente sobre esse tema que nós vamos conversar aqui com a professora Marta. Essa sua pesquisa resultou num livro que ela vai mostrar aqui para a gente, vai comentar sobre ele também, Entre Lugares de Direito e Arte, Experiência Artística e Criação na Formação do Jurista. Como vai você, Marta? Tudo bem? Tudo bem, João? Obrigada. Gostaria de agradecer pelo convite para participar desse programa, de integrar e trazer uma contribuição, né, mais uma vez, para o Direito Achado na Rua. Obrigada. Eu que agradeço você, Marta, por encontrar o tempo na sua agenda para nos atender aqui. Vamos começar, como a gente começa com todos os nossos convidados, você falando sobre a sua inserção no Grupo de Estudos do Direito Achado na Rua da UNB, que é coordenado pelo professor José Geraldo de Souza Júnior. João, eu creio que o meu trabalho, não é? A minha pesquisa, especialmente a minha pesquisa de doutorado, ela dialoga com o direito achado na rua na medida em que ela busca abrir espaços dentro do ensino jurídico, da formação do jurista, né? Espaços de alteridade, espaços de visibilidade de falas que são silenciadas, histórias silenciadas, pessoas silenciadas, né? Então, a arte como uma possibilidade, a experiência artística como possibilidade de ruptura de um direito que se nega a olhar para a sociedade, um direito enclausurado numa dogmática jurídica, um direito enclausurado em teorias, né, em conhecimentos que são estranhos ao Brasil, são olhares, né, de uma colonialidade, né? Então, quando no meu trabalho eu busco trazer a experiência artística para a formação do jurista, é na tentativa de romper com esse direito tão clausurado, não é? E tão fechado em si mesmo. Muito bom. Professora Marta, vamos falar então desse seu estudo e do resultado dele, que foi o livro, né? Sim, João. Eu falei, eu desenvolvi a minha pesquisa de mestrado na UNB, fui orientada por Luiz Alberto Vará, e na minha pesquisa de mestrado eu exatamente busquei trazer, né, essa articulação entre o fazer artístico, algo que faz parte das sociedades tradicionais, algo que fazia parte da nossa da convivência, né, social, mas que foi enclausurado, que foi colocado num espaço, né, de especialização, num espaço de inacessibilidade, e que promove com isso o nosso afastamento das expressões artísticas. Se a gente olhar para uma sociedade tradicional, se a gente olhar para uma comunidade, a gente vai ver que o cantar, o dançar, o tocar, o produzir arte, o fazer artístico, faz parte do cotidiano e da forma de refundação de todas as sociedades tradicionais. Quando a gente vai, por exemplo, um terreiro de candomblé, que é um quilombo urbano, é um espaço de resistência, é um espaço de luta política, não é? De visibilidade, de cultura afrodescendente, a gente vai observar que as pessoas se acham capazes e são capazes de produzir arte cotidianamente, seja nas indumentárias, seja na dança, seja na música, e também fazendo disso uma forma de viver e sobreviver, né? Rompendo com uma estrutura social colonial, não é? que especializa saberes e que impede a gente de fruir a arte. Né? Então, olhando para essa experiência, que também é uma experiência minha, por quê? Porque eu vou vivenciar a arte a partir da minha infância. Seja na minha casa com meu pai, que é artista plástico, que é escritor, seja com a minha família, que é uma família de músicos,
Então, eu percebo que a arte ela te proporciona perspectivas de mundo que são singulares, né? Eu estou falando muito, eu não estou, João? Ah, não, é para falar mesmo, com certeza. Professora Marta, é interessante, né? Só fazer um parênteses aí, lembrar que a arte é que tem nos salvado aí, né? Nesses últimos períodos de pandemia e de um governo fascista, né? É que tem nos permitido a, a cultivar a nossa existência humana, né? Com a arte, ela tem feito esse papel aí, né? Então, eu acho que a importância da arte, ela, na verdade, ela é imprescindível. Mas eu queria entender como que, já entrando no seu livro, né, que é o Entre Lugares de Direito e Arte, que é o livro, aliás, é o resultado da dissertação ou da tese, da dissertação Da do mestrado, tese. Da tese. da tese de doutorado, né? Então, Entre Lugares de Direito e Arte, Experiência Artística e Criação na Formação do Jurista. Eu queria entender essa questão da arte, o papel dela aí na formação do jurista. Bem, João, eu acho que eu parto inicialmente dessa perspectiva, né? De que o fazer artístico, ou seja, para além da gente ir a um museu, da gente ouvir uma música, né? O fazer artístico é você romper essa linha entre autor e obra e você se tornar autor também, que, aliás, é uma, é uma convocação da arte contemporânea, não é? Romper com o isolamento do museu, não é? E fazer com que a arte seja o observador se torne criador, né? Então, que são artistas como o Elliot Sica, que eu vou trabalhar na minha tese, vou me inspirar em Elliot Sica, com o Parangolé, a Lígia Clark também, que vai buscar esse entrelugar entre arte e clínica, né? Então, percebendo, primeiro, da importância dessa experiência, não é? Dessa recuperação, digamos, dessa experiência, que a arte deixe de estar, de ser um objeto, de ser uma troca, a monetarização da arte, né? Para que a gente possa recuperar esse lugar nosso, que é de todo mundo, a arte é de todos. A arte não é somente dos artistas, né? Ou melhor, todos somos artistas, como diziam os surrealistas. Então, a pergunta que eu faço, né, que mobiliza a minha pesquisa, né, o que é que pode a experiência artística na formação do jurista? Por intuir, né, por vislumbrar a arte como uma ferramenta, uma potência, não é, que ela, atuando nesse corpo que tende a uma alienação diante dos saberes que são cristalizados, né, que a gente vai sendo formatado nesses saberes na educação, né? Então, a arte ela vai produzir o quê? A experiência artística vai produzir uma vibração nesse corpo. E ao produzir a vibração nesse corpo, a gente pode criar. Porque o que eu percebo é que a educação jurídica é um lugar onde a criação ela é interditada, né? A gente entra na escola de direito para aprender uma tecnologia. E esse processo de formatação, ele desconsidera que nós estamos lidando com subjetividades. Né? Então, eu vou buscar trabalhar nesse campo da subjetividade, entendendo que a compreensão e a produção do direito vai passar necessariamente por essa subjetividade. Né? Então, não tem como a gente, a meu ver, não tem como a gente dissociar. É um faz de conta que se dissocia a subjetividade do processo de formação. E com isso a gente vai construindo juristas que não reconhecem o outro, não reconhecem a pessoa que está ali como pessoa, mas como apenas um dado, não é, distante da vida que é real. Então, na minha pesquisa, eu vou trazer a arte, a experiência artística, para produzir conhecimento, para conhecer, para compreender, para fazer vibrar um corpo. E, com isso, a gente proporcionar, digamos assim, essa criação, né? Rompendo. Porque a gente não cria nada se não for a partir da ruptura,
Você tem que destruir para criar. Você não constrói nada, você não faz um bolo com os ovos inteiros, você precisa quebrar o. Eu acho que a gente também precisa produzir essas fissuras, né, nesse corpo que está sendo que passa por um processo de alienação. Não sei se eu te respondi, João. Perfeitamente. E eu acho que assim, é a necessidade da humanização, né, desses profissionais, né, que às vezes não estão brutalizados aí dentro de um processo que, às vezes, que é muito técnico, muito, diria assim, muito duro em relação à questão da lei e tal, e acho que não, essa humanização, acho que é a necessidade dessa humanização e a contribuição também para a superestrutura, né, professora? Porque mesmo uma pessoa que tem uma formação acadêmica, né, avançada, vamos dizer assim, que chegou ao doutorado, pós-doutorado, e que ocupa uma função importante no meio jurídico, mesmo esses indivíduos, às vezes, eles não têm essa superestrutura, que é a compreensão, né, da questão humana, de onde ele está inserido. Esses corpos precisam dessa subjetividade. Eu acho que esse é o grande ponto aí dessa questão, né, professora? Mas eu queria avançar um pouquinho sobre arte, né? E a arte para o povo. Eu queria que a senhora fizesse uma análise aí dentro do que a senhora tem estudado. A arte para o povo, né? O povo, em muitos aspectos, a arte ela é elitista, né? Ela se torna elitista, né? O povo acaba fazendo sua arte e a elite acaba incorporando e sequestrando essa arte popular, né? Mas do ponto de vista da música, eu acho que é bem amplo, de outros aspectos, a arte é bem ampla, mas nas artes plásticas, no teatro, né? Eu acho que a grande massa, o grande povo está muito afastado disso, né? Da importância de ter acesso a essas artes, né? Queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Existe um aspecto, né, que é importante, que você falou, que é o acesso, digamos assim, a uma cultura que é estabelecida, né, que eu acho que é relevante, e daí aqueles programas de formação de plateia, que eu, inclusive, participei muito quando era adolescente, né, de visitar, de acompanhar a orquestra sinfônica, os balés, né, que é uma arte que é, digamos assim, vou chamar de uma arte erudita, né, e que, de alguma medida, até ela tem uma força, ela tem um poder, e tem um poder de formação, mas, ao mesmo tempo, ela se coloca num espaço de privilégio, né, em relação à arte popular. E aí a gente vai ter esse conflito, digamos assim, né? O artista que é um artista popular, que muitas vezes é até chamado de artesão, e o artista que é um artista erudito. Né? Por outro lado, eu vejo que o fruir, o fazer da arte é muito mais potente, digamos assim, em comunidades tradicionais, como eu falei, por exemplo, dos territórios religiosos, né, quilombolas, os terreiros de candomblé, onde nós vamos ter pessoas que cantam, dançam, bordam, produzem cenário, figurino, e são capazes de produzir assim qualquer tipo de arte, né? Mas nós vamos ter uma parte da população que é alijada desse saber, desse contato com essa forma de conhecer o mundo, digamos assim, né? E eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado de colocar cada coisa, digamos assim, em um determinado lugar, né? É importante que existam políticas públicas que fortaleçam a produção cultural, produção dos saberes, da cultura popular. É importante que existam investimento, políticas públicas que deem acesso à população das artes tradicionais, eruditas, né? Mas o meu nicho de trabalho ele vai se situar exatamente na possibilidade de que todas as pessoas possam
produzir arte. E é nesse caminho aí, não é? Nesse caminho aí que a gente vai, que eu percebo como um caminho experiencial, principalmente, ou seja, se abandonar diante de algo desconhecido, de um fazer que não faz parte do seu cotidiano, de experimentar o seu próprio corpo, não é? Se deslocar, se desfazer, se desestruturar, não é? Que eu acho que a gente pode produzir o conhecimento. Aí tem uma imagem que me ajuda muito a pensar sobre isso, que é utilizada por Deleuze e Guattari, quando eles falam da necessidade da gente encontrar o caos. O caos seria exatamente essa falha, essa ruptura, quando a gente está diante de algo que nos desterritorializa, que tira a gente desses lugares de conforto, né? Então, às vezes, por exemplo, eu já tive a oportunidade de estar num evento e fazer uma oficina e pedir às pessoas somente que elas tirassem um sapato. Então, aqueles homens todos de terno, gravata, aí, de repente, tirar aquela roupa que forma aquele personagem. Como é que ele vai ser jurista assim, o sapato dele de couro alemão? Como é que ele vai ser jurista sem aquele terno, né? Ou seja, como é que eu vou ser jurista e vou pensar o direito sem essa carapaça que me imposta no processo de formação tradicional, né? Então, o fazer artístico, para mim, a meu ver, né, na minha perspectiva, é essencial para a formação do jurista e para que a gente problematize alguns conceitos que normalmente são apresentados de forma desproblematizada. Por exemplo, quando a gente estuda direitos humanos, a gente vai ter acesso a um cabedal de informações, né, e conceitos, sobretudo, que são fixos. Mas como é que eu sinto esses direitos humanos? Como é que eu sinto essa ideia de igualdade universal? Será que ela está no meu corpo? Se ela não está no meu corpo, como é que eu vou produzir direito a partir dela e com ela? Não é? Como é que eu vou colocar em andamento, eu vou realizar a ideia de que crianças e adolescentes são sujeitos especiais, né, de direito? Como é que eu percebo a infância? Então, passa por sensações, sentimentos que não estão na suposta racionalidade, né? Parece que existe uma razão que é capaz de aprender o mundo. É um equívoco pensar assim. A gente aprende o mundo com todos os nossos sentidos, inclusive com a razão. Muito bom. Excelente, professora Marta. Vamos deixar para as suas considerações finais, então. A gente está aqui estourando o nosso prazo, nosso tempo que a gente delimita aqui. Sim. Já vou para considerações finais, João? Pronto, então. O que eu gostaria de pontuar, não é? É que a assunção da experiência artística na formação do jurista, né, é capaz, ela pode, é uma potência, não é uma receita, não é uma certeza. A gente sempre busca navegar, né, em mares conhecidos e que nos levem necessariamente a um determinado lugar. A arte, a experiência artística, ela propõe um outro, né? Um outro que é o diferente e que é o desconhecido. É nesse desconhecido que a gente pode criar, né? A gente não cria a partir do nada, mas a gente precisa de um espaço, né? De uma rachadura por onde criar, né? E a experiência artística, ela pode promover esses trânsitos, né? Na formação do jurista. E na minha pesquisa de doutorado, eu tive a alegria de trabalhar com um grupo pesquisador que me deu esse retorno, não é? Como o grupo, incitado pela experiência artística, pôde produzir conhecimento, conceitos sobre a arte na formação do jurista, conceitos sobre a formação do jurista, criar pensamento, né? Filosofar, né? Isso é interessante. Então, a gente pode, a experiência artística pode ser um dispositivo, um instrumento que a gente possa promover esse ato de pensar e esse ato de criar, né, conceitos
na formação do jurista. Maravilha, professora Marta Gama, agradeço muito aqui a sua presença aqui no nosso programa O Direito Achado na Rua. Obrigado a vocês que nos acompanharam aí. E a gente volta na semana que vem com mais um entrevistado ou entrevistada. Um abraço para todo mundo. Obrigado, professora. Obrigada, João. Um abraço para todos.